Queridos irmãos, vamos dar seguimento ao conteúdo da doutrina de Deus, teontologia. Na aula passada nós encerramos a aula falando sobre os nomes primários de Deus. Lembram? Deus propriamente dito, que é a tradução da palavra hebraica Elohim e consequentemente da palavra grega Theos, de onde vem teologia, Senhor, toda a expressão, página 14. Senhor, todo em caixa alta, que é a tradução, na verdade, que foi uma opção de tradução do tetragrama, que na verdade a gente não sabe a pronúncia, se seria Yahvé, Yahvé, Javé, e conforme eu expliquei, a palavra Jeová só é possível quando se juntam as vogais do nome Adonai com o tetragrama aí, YHWH. A palavra Jeová, na verdade, não existe. É uma junção de duas palavras, E a palavra Senhor, que geralmente aparece na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, somente com o primeiro S, só tem um S, somente com o S maiúsculo, que é a tradução da palavra hebraica Adonai, Então, nós conversamos sobre isso, também falamos sobre as testemunhas de Jeová, enfim, acabamos entrando em outros assuntos como heresia de maneira geral, E agora nós vamos continuar vendo sobre os nomes compostos de Deus. E não vai dar tempo a gente ver tudo hoje, pensava que daria, mas não vai dar, provavelmente. Bem, então abram aí na página 15, por gentileza, para que a gente possa acompanhar. Então eu coloquei aqui 11 nomes compostos de Deus, 11 nomes compostos. Estes não são os únicos. Depois de eu fazer esse material, eu já encontrei outros, e há outros. Na verdade a gente não tem certeza de quantos nomes são, mas esses são sem dúvida os mais conhecidos, Bem, também quero dizer que não é uma quantidade infinita de nomes que a Bíblia apresenta, Não é. Tem mais 6 aí? Ótimo, eu vou anotar. Bem, então o primeiro nome composto aí de Deus é El Shaddai, cuja tradução é Deus Todo-Poderoso. Conforme eu expliquei em aulas passadas, lembram que Elohim é a palavra hebraica Deus, mas também pode ser traduzida como deuses, Não fiquem com inveja da minha caligrafia, se esforcem, É sempre horrível. Hoje até está bonitinha, está legível. Então existe uma forma abreviada desse nome, que é só El. Geralmente aparece no final de algumas palavras bíblicas, Como Betel, que é casa, Bet é casa, El é Deus. Então Betel é casa de Deus. Misael, que significa quem é como Deus. Daniel, que significa Deus é o meu juiz, ou Deus é o nosso juiz. Ismael, eu não lembro qual o significado, mas Ismael, Ezequiel também significam isso. Emanuel, Deus conosco, exatamente, Enfim, quais mais nomes que geralmente a gente utiliza? Só não é de Deus o aluguel, Aí é complicado, Só se você for o proprietário, Bem, então há alguns nomes compostos de Deus que são com esse nome aí contraído, vamos dizer assim, Então El Shaddai é um desses nomes, que significa Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, Coloquei aqui que essa expressão aparece cerca de 48 vezes no Antigo Testamento. Dessas 31 vezes aparece apenas no livro de Jó. Então vejam que o livro de Jó é uma teologia muito forte sobre a onipotência divina,
Às vezes a nossa geração é marcada por milagres ou pelo desejo, né, em torno do milagre. Eu já tive mais interesse em milagres do que tenho hoje, tá? Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, só sei que foi assim, tá? Mas vejam só, estudando melhor as Escrituras, eu percebi algumas questões interessantes, pertinentes aos milagres. Que Deus continua a fazer milagres, eu não duvido, e que Deus fará milagres até a consumação dos séculos, também eu não duvido, tá? A questão é, se a Bíblia geralmente não manda a gente buscar os milagres de Deus, mas o próprio Deus, e o milagre vem como resultado da vontade de Deus, ou ele também não vem como resultado da vontade de Deus, tá bom? Então, eu não me impressiono com o ministério de alguém se for um ministério marcado por milagres, não me impressiono, tá? Me impressionava muito mais no começo da minha fé, no começo da minha adolescência. Mas geralmente há uma associação errada entre a operação de milagres, tá, e o que é dito. Geralmente a população pensa, foi assim também nos tempos bíblicos, quando o povo vê milagres acontecendo, pensam, se ele está fazendo milagres, é porque Deus está com ele. Não necessariamente. Lembram de Moisés diante de Faraó? Lembram? Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Os primeiros sinais eles fizeram, os macumbeiros, tá? Jesus disse em Mateus capítulo 7 que naquele dia, né, referindo-se ao dia do juízo, muitos dirão, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios e fizemos milagres. Aí Jesus diz que naquele grande dia ele vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não vai negar que esses milagres aconteceram, ou seja, estão acontecendo, né? Não vai negar, mas são pessoas que praticam a iniquidade, não têm parte com o Senhor. E também em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12, por ali, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, Paulo escrevendo para aquela igreja, as primeiras cartas paulinas, né? Provavelmente são as cartas aos Tessalonicenses. Ele disse que Satanás opera milagres, com todas as letras, tá? Então é uma associação errada, geralmente. Há milagre, há a presença de Deus, nem sempre. Nos terreiros de macumba, na igreja carismática, nos centros espíritas, nas religiões animistas, no interior do continente africano, em todos os lugares acontece milagres. Na igreja evangélica, tá? Outra questão relacionada aos milagres é que às vezes, e geralmente é assim, a população de maneira geral pensa o seguinte: ele faz milagres, então o que ele fala é a verdade. Não, tá? O Edir Macedo, lá na igreja dele, tem milagres. Tem atores que são contratados. Hoje em dia todo mundo já sabe disso, né? O nome do filme dele devia ser Nada Além da Mentira. Nada Além da Mentira. Aquele cara sempre foi mau caráter. Ele sempre foi inescrupuloso, né? A gente vê de vez em quando vaza um áudio, um vídeo, ele ensinando os pastores como eles devem pedir oferta. Então a gente sabe, sem medo de ser feliz. Já viram um vídeo em que Edir Macedo diz que Jesus estava errado quando transformou água em vinho? Quem não viu, eu vou mandar no grupo, tá bom? Ele diz que não aceita Jesus só ter feito aquilo, é muito pouco. Aí ele conclui, na sequência ele diz assim: mas amanhã nós vamos transformar a sua vida aqui na Igreja Universal, tá? Nós eles vão transformar em alguma coisa lá, não é para ser um cristão, né? Oi. Eita, esse mundo velho. Pois é, podiam fazer um filme humorístico, né? Pronto. Enfim, tem mais coisas, mas nós vamos ver no momento adequado sobre milagres, tá? A terceira questão ainda sobre milagres que eu fico pensando hoje em dia é a seguinte: eu creio, peço
oro por pessoas que pedem milagres, enfim, e geralmente a gente precisa. João Batista não fez nenhum milagre. João capítulo 12, não, deixa eu dizer a referência certa, tá? É João capítulo 10, versículos 41 e 42, diz assim: muitos iam até ele e diziam, João 10, 41, apesar de João não ter feito sinal algum, sinal no evangelho de João é milagre, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro, e muitos ali creram em Jesus. A principal questão é... Pois é, a grande questão que nós cristãos devemos fazer é ensinar corretamente sobre Jesus. Se Deus quiser que você ressuscite mortos, amém. Eu tive um aluno que ressuscitou uma menina. Deus ressuscitou uma menina através do ministério dele em Guiné-Bissau. Ele é de um país chamado Benin. Benin fica na África. Eu nem sabia que existia, mas existe. Tive outra aluna que o irmão dela ressuscitou também no hospital, na UTI, já quase 24 horas de falecido. Enfim, Deus faz milagres, eu não duvido de maneira alguma. Mas se Deus quiser fazer milagres através da nossa vida, amém. Se for a vontade dele não fazer, que nós permaneçamos ensinando a verdade sobre Jesus. Tá bom? Bem, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele tudo pode. O segundo nome é El Elyon, cuja tradução é Deus Altíssimo, né? No primeiro eu coloquei primeiro em português e o restante fiz o contrário, tá? Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Esse nome aparece lá com Abimeleque, que era sacerdote de El Elyon, sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão entregou o dízimo de tudo e tudo mais, né? É outro nome aí do Senhor. Aparece algumas vezes na Bíblia. É o Olã, é o Deus eterno. Essa ideia de Deus eterno pode ser sempre ou para sempre, ou ainda Deus oculto. Há uma teologia de alguns teólogos franceses que não são muito conhecidas aqui no Brasil, que falam de Deus se revelando e se escondendo, tá? Então alguns teólogos dizem que Deus se esconde. A ideia não é que ele se esconde porque está com medo ou com covardia. Muito bem, meu filho, está na sala certa? É seu filho? Pode vir, meu filho, viu? Chegue. Irmãos, alguns teólogos falam disso, Deus se revelando e Deus se escondendo. Como é que se dá isso? Nos Salmos, quando os salmistas dizem assim: até quando, Senhor, não me responderás? Até quando não mostrarás a tua glória, a tua face, a tua presença, enfim. Então alguns teólogos falam disso também, de Deus se escondendo. A ideia é que de vez em quando Deus se esconde ou se ausenta, tá? Porque Ele quer que nós continuemos buscando sempre a sua presença. Bem, quarto nome, El Roi. Opa, deu mais R$50 a ele som. Tá melhor? Beleza. Aqui vocês falam qualquer coisa, tá? Nem percebo. É o Deus que vê. Esse episódio aqui foi quando Agar saiu, né, com seu filho Ismael, e o menino ia morrer. Ela tinha deixado o menino lá para morrer e se afastou. Situação muito complicada ali, né? Imaginou uma mãe abandonar um filho, o desespero que ela não deveria estar. Hein, Solange? Já imaginou? Não, e Deus ouviu, né, o choro do menino. E aí Deus se revelou ali naquele episódio dizendo: eu sou o Senhor que vê, eu sou o Deus que vê, eu sou o El Roi. Deus sempre vê, Ele vê tudo, e isso é muito bom. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Não devemos entender isso como uma questão de julgamento, tá? Mas de cuidado. Lembram? Fiz essa comparação semana passada também, né? Como um pai que está olhando os filhos brincarem ali para que os filhos não se machuquem, não atravessem a rua. Enfim, Deus está sempre vendo.
Então Deus sempre vê. Quando ninguém vê, saiba que Deus está vendo, tá? Não ore, Deus, o Senhor não está vendo? Nós devemos orar, Deus, eu sei que o Senhor está vendo, porque Ele está vendo, tá? Jeová Jireh, aí a partir do número 5 é utilizado o tetragrama, então geralmente é traduzido como Jeová mesmo, tá? Jeová Jireh é o Deus da provisão, ou Deus que vê e provê, melhor dizendo. Esse caso foi o caso de Isaac. Abraão não precisava mais matar Isaac. Deus tinha pedido o sacrifício de Isaac, né, para o seu pai, 3 dias de caminhada, e não precisava mais. Deus havia provido um sacrifício. Então, quando Jesus diz, irmãos, lá em João capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, antes que Abraão existisse, eu sou, aí o pessoal se revolta, né, porque Jesus usa essa expressão, eu sou. Aí Jesus já tinha dito que Abraão viu o seu dia e se alegrou, exultou. Jesus disse assim: Abraão exultou em ver o meu dia. A palavra exultar significa se alegrar demais. É aquela alegria de ganhar na regra da virada sem ter jogado, porque a gente é crente, né? É ganhar a Copa do Mundo numa final contra a Argentina, lá na Bombonera, aos 17 do segundo tempo da prorrogação, tá? Um gol de fora da área, aquela alegria demais, tá? Enfim, então Jesus disse que Abraão exultou em ver o seu dia. Quando foi que Abraão viu o dia de Jesus? Nesse dia aqui. Ele não precisava mais matar o seu filho, e aquele sacrifício representava Jesus Cristo, tá? Ali não era o próprio Jesus Cristo, porque era um animal racional, mas era uma tipologia de Jesus, tá? Em Mateus 1:1, o propósito do Evangelho de Mateus, o propósito de Mateus de escrever o seu Evangelho, melhor dizendo, é mostrar que Jesus é o rei. A ideia é: o rei chegou. O rei chegou, a festa começou. Eu poderia dizer que esse é o tema, com minhas palavras, é claro, né? Do Evangelho de Mateus. As palavras rei e reino aparecem juntas mais de 80 vezes no Evangelho de Mateus, porque Mateus está escrevendo para os judeus, e por isso ele usa tanto a expressão para que se cumprisse. São 21 ou 23 vezes, eu não lembro agora, para mostrar que Jesus é aquele que foi prometido pelos profetas, e Jesus é aquele que veio para se assentar no trono de Davi. Então Mateus 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Claro, Jesus é filho de Davi porque é o descendente de Davi, que por sua vez é o descendente de Abraão, tá? Essa é a interpretação literal. Mas alguns teólogos fazem uma interpretação tipológica desse versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Quem foi o principal filho de Davi? Quem foi? Filho dele mesmo, filho, não descendente, filho mesmo. Salomão, foi aquele que ocupou o trono. Então Jesus é maior que Salomão, ele é a personificação da própria sabedoria. E quem foi o principal filho de Abraão? Isaac, não foi o único, né? Quantos filhos Abraão teve? Vocês estão tentados a dizer que foi 2, mas já sabem que não foi, né? Depois que Sara morreu, Gênesis 29, Abraão casou-se com uma mulher de nome próprio para fazer trocadilho, o nome dela, Quetura. Teve 6 filhos com ela. Já tinha Ismael, Isaac, mais 6 filhos, 8 filhos. Aí você desce um pouquinho mais, em Gênesis 29 ainda, versículo 5, 6 por ali, diz que Abraão teve mais filhos e filhas com as concubinas. Então a gente nem sabe quantos filhos ele teve. Veja só que a bênção que Deus deu para Abraão, a bênção sexual, a virilidade no final da vida, foi uma virilidade maior do que ele teve no começo da vida. Todos os filhos que ele teve foi depois dos 80, 86 Ismael,
100 anos Isaac, depois dos 100 não sei quantos. Catuaba divina. Bem, Isaías 40:29 diz que Deus dá força ao cansado, né? Vamos lá. Não, foi celestial, foi celestial. Então Jesus é maior que Salomão, é maior que Isaac. Ele é o rei. Ele é o rei. Então o que foi provido ali para Abraão foi o sacrifício, que é o próprio Deus e que é o rei também. Tá? Esse versículo, às vezes, irmãos, é retirado de contexto, porque muitas vezes os crentes pensam que Deus é obrigado a providenciar tudo que a gente quer. Tem um dinheiro para fazer aquela viagem? Não. Tenho não, mas Deus vai prover, eu tenho certeza. E se você tem certeza, eu não vou falar mais nada. Mas saiba, se Deus não prometeu, não tenha certeza. Né? A não ser que seja uma questão pessoal, de muita intimidade com Deus. E eu volto àquele tema da fidelidade que nós estávamos conversando outro dia. Fidelidade significa que Deus prometeu alguma coisa, tá bom? A gente precisa fazer a relação correta. Ah, Deus me curou, Deus é fiel. Não, a relação não é essa. Deus me curou, Ele tem poder, Ele é misericordioso. A não ser que Ele tivesse dito, eu vou te curar. Estou sendo claro? Ok. Irmãos, Jeová Rafá é o Senhor que cura, ou Deus que cura. Se Rafá é cura e El é Deus, o nome Rafael também significa isso. Deus cura. Tá? Rafael significa isso. Deus cura. O Senhor pode curar todas as coisas? Pode, mas Ele não vai curar tudo, né? A gente já vê na Bíblia, em Marcos capítulo 6, Marcos 6,5, diz que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Paulo também diz que deixou Trófimo doente. Lembram? Paulo também não curou, ou Deus não curou, Deus também não curou, melhor dizendo, Timóteo, que tinha uma doença no estômago. Timóteo era um servo de Deus, um pastor, e não foi curado. Paulo também não teve a libertação do seu espinho na carne, porque quem colocou aquele espinho foi Deus. Então Deus nunca prometeu que vai curar tudo. Vai curar tudo no céu. Aí sim Ele prometeu. Mas aqui, irmãos, nós estamos sujeitos a tudo. A gente está sujeito a pegar dengue. Quem pegou dengue naquela febre que teve aí? Chikungunya. Minha esposa teve catapora, eu não peguei. Meu sangue é muito ruim, né não? Eu nunca teve. E agora? Nunca teve. Você teve muita febre? Mas já está bom? Graças a Deus. Tá bom? Então eu tenho muitos problemas de saúde. Eu tenho vários problemas de saúde. Se eu chegar aos 50, eu vivo mais. Não estou brincando não. Não brinco com essas coisas não. Tá? Todo dia eu estou... Eu já passei de 50, isso sabe? Se eu chegar aos 50, eu estou falando de mim. Eu tenho 31 anos. Se eu viver mais 19, vai ser... Nossa, meu coração já parou. Eu tinha 1 ano quando meu coração parou. Não lembro, é claro, né? Levou no médico. O que foi? Foi uma parada cardíaca. É uma coisa raríssima de acontecer com crianças, mas acontece. Não tenho pressão alta nem baixa. Não fiquei sequelado, mas meu coração parou quando eu tinha 1 ano. Tenho outros problemas de saúde, enfim, tenho vários. Tomo remédio todos os dias. Se eu não tomar, eu morro. Não no mesmo dia, mas se eu parar de tomar, eu morro. E qual é a minha posição diante disso? Com remédio, sem remédio, na UTI ou sem estar internado, é Deus quem nos sustenta. A pessoa que está internada na UTI, quem está sustentando ela não são os aparelhos não, é Deus.
E a gente também está aqui. Sábado, do mesmo jeito, né? Sábado eu recebi uma mensagem de um aluno meu, tinha 60 e poucos anos, dei um curso na igreja dele em Taperoá. O caminhão passou, bateu no carro dele, ele morreu, estava sozinho no carro. O bichinho, foi pro céu. A família ficou sentindo, né? Então, sou completamente tranquilo quanto a isso. Nunca esquentei, nunca me preocupei em morrer, tá? Já orei, pelo visto Deus não vai curar, estou tomando remédio, tomo meus cuidados, posso. E todos os meus dias estão escritos no livro de Deus. E todos os nossos, né? Amém? E se Deus quiser curar, Ele cura também. Creio nisso. Bem, número 7. Chega aqui, meu irmão, pode sentar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Esse nome de Deus parece não fazer tanto sentido assim, mas faz todo sentido. Quem pode explicar para a turma aqui por que Jesus é considerado o leão da tribo de Judá? Quem gostaria de explicar? Por favor. Ninguém? Cada tribo de Israel, quando peregrinava no deserto, tinha um estandarte, uma bandeira. E essa bandeira, ou essas bandeiras, as 12 bandeiras foram feitas com base na bênção que Jacó pronunciou no final do livro de Gênesis. No final da sua vida, né? Está no final do livro de Gênesis. E sobre Judá, ele disse que Judá é leãozinho. Então, quando a tribo de Judá se locomovia, na frente ia na sua bandeira um leão. A bandeira é o que identificava a tribo. Como assim, hoje a bandeira é o que identifica um povo, uma cidade, um estado, um país, né? Então, Jesus é aquele leão que representava a tribo de Judá, porque ele veio daquela tribo. E quando o texto bíblico diz que o Senhor é a nossa bandeira, significa que nós somos identificados por sermos servos dele. Deus é quem nos representa, ou nós representamos Deus, depende do contexto. Quando nós estamos aqui vivendo nossa rua, nós estamos representando Deus. Nós somos identificados, atrelados ao Senhor. Nós não fazemos parte apenas da nação brasileira, mas do povo de Deus. Tá bom? É isso. O Senhor é a nossa bandeira. Nós somos identificados pelo Senhor. Alguma questão, irmãos? Jeová Elohim é uma expressão que junta dois nomes primários de Deus: o tetragrama e o nome Deus. Então está lá em Juízes 5:3, o Senhor é Deus, tá? Yahvé é Deus. Veja que cada vez que aparece um versículo desse, o que era que o copista fazia, irmãos, antes de escrever? Tomar algum banho, cara, diga aí. A gente já sabe que essas cópias não foram feitas no sertão, né? Em época de seca, né? Que o negócio, o bicho pega, não? O Senhor é Deus. Número 9, Jeová Shalom. O Senhor é paz, ou o Senhor é a nossa paz, tá? Ele não somente nos dá a paz, mas Ele próprio é a nossa paz. Estar perto dEle é bom, é agradável. Sabe aquelas pessoas que nos dão paz, quando a gente está perto, a gente se sente totalmente à vontade, em paz, sabe que não vai brigar, sabe que está tranquilo, confortável. O Senhor é essa pessoa para nós. Outra expressão, Jeová Sebaote, o Senhor dos exércitos. Essa expressão aparece muitas vezes na Bíblia. Tem um profeta menor, não sei se é Amós, que traz inúmeras vezes. Deixa eu marquei aqui. Não é Amós.
Ageu, a palavra exércitos aparece 14 vezes em Ageu, sendo que Ageu só tem 15 com 23, 38 versículos. 38 versículos, 14 vezes exércitos. Às vezes é relacionado ao Senhor, a maior parte do tempo, tá? Mas acho que tem outra que não tem uma relação com o Senhor. Mas 14 vezes a palavra exército, Sebaote. Então, Deus é o Deus da guerra. Deus é o Deus da guerra também, tá? Quando o povo hebreu precisou tomar posse da terra de Canaã, eles precisavam lutar, e aquela luta era literal, era espada no bucho dos cananeus, e rasgava os cabras lá, e sangue corria mesmo. Aquilo é literal, aquilo ali eles não passaram e ficaram orando, não, tá? Em algumas ocasiões apenas isso aconteceu, como no entorno de Jericó, para o muro cair, né, e para eles tomarem posse, enfim. Então Deus é o Deus que deu estratégias para a guerra, tá? Para o povo tomar posse. E por que Deus fez aquilo? O texto bíblico diz que Deus estava esperando o tempo que o povo hebreu passou no Egito, 430 anos, foi o tempo do pecado dos cananeus chegar no seu limite. Pelo que a gente percebe, há um certo limite, Deus tolera até certo momento o pecado do povo, e aí manda condenação. Pelo menos foi esse o caso de Canaã. E ele já tinha estourado o limite, o prazo lá de pecado tinha se enchido, e aí Deus mandou os hebreus, que depois que tomaram posse viraram judeus, né? E Deus abençoou aquelas batalhas. Deus abençoou. Até tem um episódio do anjo que mata 185 mil, né? Não é mais durante a tomada da posse de Canaã, é posteriormente, bem posteriormente. Mas um anjo só matou 185 mil soldados. Meu amigo, esse anjo era sanguinário, hein? Sanguinário esse anjo. Número 11. Jeová Tzidkenu. Jeová Tzidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Deus é identificado como Deus de toda justiça. A justiça vem de Deus, é um dos atributos divinos. O senso de justiça que o ser humano tem vem de Deus, tá? Romanos capítulo 1 fala um pouco sobre isso. De onde vem a bondade humana? De onde vem o senso ético? Vem de Deus. Vem de Deus. E uma das características dos discípulos do reino de Deus é fome e sede por justiça. Hoje em dia o negócio está tão complicado que às vezes a gente tem que chover no molhado, né? Tem gente que defende, tem uma deputada do PP de Brasília chamada Érica Cocai com K, Y no final, K-O-K-Y, Cocai. Os irmãos podem dar uma olhada, ela defende o incesto, sexo entre irmãos. E ela é professora universitária. Ela tem algumas palestras dela defendendo o incesto no YouTube, vocês podem verificar. Ela diz assim, com todas as letras, que o incesto é o último, ela usa uma palavra que eu esqueci agora, mas é o último paradigma da sociedade, um negócio assim, sabe? Irmãos, essa mulher é muito endemoniada. Muito endemoniada. Tem isso? Tem, vocês sabem que tem, né? Então, tem gente defendendo o incesto. E pasmem, quando os cristãos vão contra-argumentar, eles querem justificar biblicamente muitas vezes. Porque com quem foi que Caim se casou? É claro que foi com uma irmã. Naquela época, era a única coisa que podia ser feita. E devia ser feita porque o próprio Deus mandou que aquilo acontecesse. Depois Deus proibiu esse tipo de coisa. E nunca mais permitiu novamente. Deus só permitiu aquilo para que a terra começasse a ser povoada. Não há outra forma do mundo ter sido chegado no tanto de gente que chegou sem ser assim. E aí eles vão dizer, não, está vendo aí que o próprio Deus mandou? Enfim. Então, existem pessoas com a ética cristã, graças a Deus, como nós,
Existem pastores que defendem o homossexualismo, existem igrejas que são pastoreadas ou são lideradas, né, por pastores gays, vocês sabem, aqui no Brasil já. Tem a chamada Igreja Contemporânea, que tem no interior de São Paulo, e acho que em São Paulo capital também, deve ter em mais lugares, tem no Rio de Janeiro também, né? E eu já vi alguns debates desse pessoal. Uma vez eles foram para um debate numa rádio com Silas Malafaia, aí foi até covardia, né? Porque teologias à parte, eu nunca vi alguém bom de debate igual aquele cara, não. Só Ariano Suassuna, né? Não perde o fio da meada. Ele esfregou o chão com os caras, né? E toda a argumentação deles é a seguinte: eu sou teólogo. Uma grande coisa. Engula seu diploma por causa disso. Grande coisa. O diabo também é, e é crente, né? O diabo crê e estremece todinho. Então há pessoas com esse tipo de ética. Também há pessoas com a ética de Gilmar Mendes e seus derivados, que só gostam de defender vagabundo, né? Só gostam de defender bandido. Ele roubou, então tem que ser solto. Essa é a ética desse povo, né? Em Isaías 5:20 diz assim: ai daquele que ao mal chama bem e ao bem chama mal. Meu Deus, será que isso existe? Quando a gente descobre essas coisas, sabe que existe coisa muito pior. Gente que inverte completamente o sentido da coisa, né? Bem, mas o Senhor é a nossa justiça. Irmãos, para encerrar essa questão aqui, se os irmãos não tiverem perguntas ou comentários a fazer sobre os nomes de Deus, toda vez que esses nomes aparecem, toda vez que Deus se revela, aliás, com esses nomes aqui, em muitas ocasiões é uma vez apenas, o nome é dado naquela circunstância. Deus se revelou como Deus que provê, então Ele é o Deus que provê. Deus se revelou como Deus que cura, então Ele é o Deus que cura, e por aí vai. Tá bom? Alguma questão, algum comentário? Só umas que eu peguei aqui, só não peguei referência a respeito desses nomes. Tem o chamar, que é Deus presente. Sim, Deus presente. Chamar, Deus presente, tem o Kadosh, que é Deus santo. Peraí, vai devagar. Estou no chamar ainda. Deus presente. Kadosh, Deus santo. Sim. Tem o Shabbat, S-H-A-P-H-A-T-A-R. S-H-A T-H-A-T-A-R. Shatata. É o Deus juiz. Deus o quê? Juiz. Peraí. Tá. Diga mais. Tem o Pai, é o P-A-L-E-T. P-A L-E-T. Pai. L-E-T. Que é o libertador. Peraí. O que mais? Tem o Elganá, que é o Deus zeloso. Peraí. Tá. Diga mais. É o Raí. É o quê? É o Raí. Que é o quê? É o Deus que tudo vê. É o Roy. Eu coloquei número 4. Shekinah, é o que habita. Muito bem, obrigado. Não peguei referência com ele. Tá bom. Semana que vem traz as referências. Ou coloca no grupo, né? Coloca no grupo, por favor. Quando você achar. Se eu achar, eu coloco também, tá bom? Obrigado. Tu falou em se levar uma palavra lembrei, só antes de fazer a pergunta. No YouTube tem um debate numa audiência pública, se levar uma palavra não é qualquer e ele bota ela no lugar dela. Ela quer sair, Bolsonaro não deixa. Bolsonaro não deixa ela sair. Ela falou. Uma palavra vai falar, queria sair, e Bolsonaro não deixou. Eu estava assistindo ao vivo naquele dia. Eu bolei de rir, cara. Silas colocou, assim, na minha opinião, colocou Mariana Gabriela no bolso, mas não é essa não. Certo. É sobre a cura que estamos falando aí, Jeová Rafa. Eu particularmente acredito que o milagre de Deus dificilmente acontece na nossa agenda. Né? Quando a gente vê sexta-feira eu fui lá, não sei quantos dias de milagre, dificilmente eu consigo acreditar em algo desse tipo, né? Pelo que a Bíblia nos mostra. Mas eu queria saber uma coisa, tu citou Mateus 7, que fala que no último dia as pessoas chegarão a Jesus e dirão:
nós precisamos, nós expulsamos demônios e fizemos milagres, né? E Jesus manda ele se apartar dele. Esse texto deixa claro para a gente que as pessoas, mesmo sem o Espírito Santo de Deus, podem realizar milagres. É isso que eu estou fazendo uma extrapolação para a minha interpretação. Com base também em Hebreus 6. Provar o dom do Espírito, etc. Esse texto de Hebreus 6, 4 a 6 é um texto muito fácil, só tem 79 interpretações, tá? Muito simples ele. Eu acredito que é isso mesmo, digam, que aquele texto está falando de pessoas não salvas, consequentemente não têm o Espírito, então operam milagres mesmo sem terem o Espírito Santo. Mas também, além de curas demoníacas, pode acontecer curas psicossomáticas. O que é isso? Algo psicossomático é que tem origem na mente, ou psique, e reflete no corpo. Um grande susto e a perna trava, um assalto. Uma conhecida minha chegou em casa uma vez e tinha um ou dois caras, eu não lembro, com um revólver na cabeça dos filhos dela. Ela passou, acho que 2 dias sem andar. O que é que aquele cara fazia lá nos Estados Unidos? Maurice Cerullo. Ele fazia as cruzadas de milagres. Ele sabe aquele Maurice Cerullo, aquele baixinho que veio pedir R$900 no programa de Silas Malafaia? Aquele cara é um cara de caba de pé, processado pela Polícia Federal Americana e tudo mais, sonegação de imposto e tudo mais, digno de um cabo de pé, né? Então ele marcava o lugar assim na cruzada dele, aí contratava atores que chegavam na cadeira de roda. O cara não era cadeirante, chegava lá, era um ator. Quando começava o movimento dele lá, o cara se levantava, porque não era doente mesmo, e aí algumas pessoas que estavam lá doentes, mas com esse tipo de doença psicossomática, eram sugestionadas a serem curadas. Se vocês prestarem atenção, os milagres da Bíblia, eles todos acontecem imediatamente, e eu só lembro de 2 exceções. Naamã, mas ele não é curado a cada mergulho, é só no 7º, tá? E em Marcos capítulo 8, um camarada que Jesus cura de uma cegueira, e cura em 2 etapas de propósito, que ele primeiro vê os homens como árvores, e aí tem uma simbologia naquele texto ali, depois ele vê os homens. Todos os outros são imediatos. Jesus acha pouco para pessoas que nunca andaram e diz assim: agora bota sua maca nas costas e vá-se embora. Espera aí, tenha piedade, né? Tenha piedade. Em Atos 3, né, que Pedro e João curam aquele camarada lá, e dizem aquilo que eu... aquele versículo que eu disse para Kelly quando a gente começou a namorar: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Continuo sem prata e sem ouro. Meu Deus. Ele nunca tinha andado, ele era aleijado de nascença. O texto diz que ele entra no templo pulando. Como é que acontecem essas curas nas igrejas neopentecostais? R.R. Soares, Valdemiro, essas igrejas megalomaníacas, né? O cara está lá doente, aí ele diz assim: agora venha. Aí o cara faz como uma criança que está aprendendo a andar. Opa, na Bíblia não era assim, filho. Na Bíblia é imediato. Na Bíblia o cara não ficava, vamos ver se consegue, não. Levante, veja, esteja limpo, seja purificado, né? Levanta-te, Lázaro, vem para fora. Chamou 2 vezes, tá? Então nos leva a suspeitar que isso também continua a acontecer hoje em dia. Alguém mais quer falar? Diga. A culpa é sempre do cara, né? Nunca do pastor, né? Ele pede uma esmola. É verdade. Exatamente.
Não, mas é como eu falei semana passada, há diversos tipos de operação. Há aqueles em que Deus opera sem o cara crer, aqueles que Deus não opera porque o cara não crê, e aqueles que é junto. Tá? Vocês falam a mesma coisa, mas tem milagre que Deus cura ou opera independente da fé. Tem outros que ele opera porque a pessoa tem fé, e tem outros que ele não opera porque a pessoa não tem fé. Tá? Alguém mais, irmãos? Só mais uma coisa, Diga. determina o dia. Determina o dia do milagre, o dia da libertação. Existe dia para isso? É o dia que Deus quer, né? Não é o dia que o pastor quer, não. É o dia que Deus quer. Bem, vamos lá, irmãos. Vamos ver, falando em determinar, vamos ver um pouco sobre os decretos de Deus aqui. O item 2.6. Bem, essa questão aqui, irmãos, é o seguinte. A pergunta: Deus decretou absolutamente tudo? Então veja, é a queda desse pincel. Deus decretou ou foi porque eu tirei aqui errado? É isso mesmo, tá? Pode até parecer brincadeira, mas é isso. Então há irmãos em Cristo que acreditam que Deus decretou absolutamente todas as coisas, absolutamente tudo. Deixa eu apagar aqui. Então há um teólogo chamado, já morreu, Arthur W. Pink, ou somente A.W. Pink, que ele defendia a seguinte ideia: um erro de um datilógrafo. Quem chegou a usar a máquina de escrever aqui? Era difícil de errar? Não, era fácil de errar, né? Como é fácil de a gente errar no teclado também, né? Só que o pessoal que usava datilografia erra muito pouco. Fazia curso, né? Tapava. Chegou a fazer esse curso? Minha mãe também. Não cheguei a fazer não, tá? Tudo bem. Você chegou a fazer? Eu sei, rapaz. Eu sei, rapaz. Inclusive meu pai é mais jovem ainda. Meu pai tem 49 anos. Bem, vamos lá. Vamos lá. Então alguns irmãos acreditam que até mesmo um erro de um datilógrafo, é um exemplo que foi dado por Arthur W. Pink, foi um decreto de Deus. Sobre essa questão existe pelo menos 3 linhas de pensamento, tá? Existe deísmo, existe 4, tá? O deísmo é a teologia que acredita que Deus criou todas as coisas, criou o universo e não interfere mais. Ele abandonou, fez as regras do jogo, as leis da criação. Então, por exemplo, a lei da gravidade, se eu soltar esse pincel aqui, ele vai bater aqui no chão ou vai bater lá no teto? Se eu soltar ele no chão, por causa aqui da lei da gravidade, a massa maior atrai a massa menor. Então a gente não cai por aí no universo, porque nós somos a massa menor, estamos atraídos pelo planeta, tá? Então os deístas dizem isso. Deus não interfere mais. Deus criou e abandonou a própria sorte. Existe o arminianismo, existe o calvinismo, existe o teísmo aberto e tem outros sinônimos. Eu vou explicar cada um aqui, tá? O teísmo aberto tem 2 sinônimos, é praticamente a mesma teologia, que é teologia relacional e a teologia do processo. São 2 aspectos do teísmo aberto não, tá? São sinônimos, às vezes não coloquei muito bem aqui, tá? A disposição do quadro não ficou muito bem feita, mas são sinônimos, tá? A mesma coisa. Um é 6 e o outro é meia dúzia. Bem, o teísmo diz isso que eu acabei de falar. O teísmo aberto é a ideia de que Deus não conhece mais o futuro. Os teístas abertos, e o primeiro teísta aberto famoso aí foi um teólogo chamado Clark Pinnock. Ele morreu tem poucos anos.
Clark Pinnock. A ideia é que Deus não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então eles dizem que Deus é muito grande e o ser humano muito pequeno. E para que Deus pudesse se relacionar com o ser humano, Ele teria aberto mão da sua onipotência para poder se relacionar conosco. Isso é o termo aberto. Teologia relacional é a mesma coisa que o Ricardo Gondim disse que criou. Ele diz, não é teísmo aberto, é outra coisa, é a mesma coisa, além de herege e mentiroso. Ricardo Gondim, gente, foi um pregador de décadas passadas, fantástico. Quem aqui já ouviu ele pregar antigamente? Tem um livro dele aqui, não sei se alguém... Esse aqui, tem que ler aqui, Orgulho de Ser Evangélico. Ele era pastor da igreja Assembleia de Deus da Bethesda. Ele é cearense, tá? E o teologia do processo é outro nome para a mesma teologia. Então, o que é que Deus pode fazer? Decretar ou não todas as coisas? Não. Deus agora está construindo o futuro a quatro mãos, as dele e as nossas juntas. Então nós vamos construir o futuro junto com Deus. Deus me livre. Confio nele que já está tudo preparado. Tá? Ok. E no meio desse debate todo nós temos principalmente as duas principais visões representadas hoje. Entre o calvinismo e o arminianismo, mais ou menos 80% dos crentes do mundo são arminianos. E aqui os calvinistas estão divididos com os luteranos, e não entra uma posição diferente aqui não. Calvinistas mais os luteranos formam mais de 20% dos protestantes, tá? Vamos lá. No calvinismo, a ideia é a seguinte. Eu estou falando do calvinismo de João Calvino, tá? Das Institutas de João Calvino. Até coloquei a citação aí. Ele diz o seguinte, está na página 16 aí. É uma das inúmeras citações disso sobre Calvino, que ele traz nas Institutas. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, o pecado, né? E nela a ruína da sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Então, nas palavras de João Calvino, Deus decretou absolutamente todas as coisas. Como parte desse todas as coisas, o pecado. Essa é a posição de João Calvino. A maioria dos calvinistas de hoje nunca leu uma linha de Calvino. E o mesmo pode ser dito em relação aos arminianos. A maioria nunca leu, nem sabe quem foi Jacó Armínio também, tá? Bem, então de maneira geral o calvinismo ensina que Deus decretou todas as coisas. Essa mordida que Cristiano está dando na caneta, esse sorriso sem graça que eu estou fazendo lá foi Deus que decretou no pensamento calvinista, tá? Então, a Calvino? Amém. Bem, então o problema disso é o quê? É porque no calvinismo é ensinado o seguinte: Deus decretou todas as coisas, inclusive o pecado. Então quando a gente peca é porque Deus decretou. Só que na Bíblia Deus diz para a gente não pecar, mas Ele já nos programou para que a gente pecasse. E ninguém em sã consciência, nem mesmo os calvinistas, aceitam isso de bom grado. Outra coisa, Suzanne Schoffen, um pai que estupra a filha, um homem que estupra a filha, foi Deus que decretou. Esse é o pensamento. E quem é o culpado? É o homem. Irmãos, sinceramente, peço desculpa se tiver algum irmão calvinista presente aqui. Eu não acredito nisso, em nenhuma linha disso. Nenhum segundo eu posso acreditar nisso. E pode ter certeza que eu estou explicando exatamente como Calvino ensinou.
A maior parte da minha biblioteca é de livros calvinistas. Todos os meus professores de teologia foram professores calvinistas. Todos. Eu sou arminiano. Resisti. Tá? Resisti. Bem, diga, irmão. No caso de morte mesmo, o cara vai numa estrada, ele se descuida, é atropelado e morre. Quando Deus decretou aquele para ele naquele momento. Isso. Também é definido. Rapaz, mas foi Calvino que disse. Foi, né? Olha aqui. Outra coisa, o suicídio. Eu vou aqui uma hora para contar uma loucura, eu vou só não para a igreja mandar morro. Então Deus decretou para ele também. Sim, todas as coisas, até o pecado. Esse é o pensamento calvinista. Esse é o pensamento de João Calvino. Tá? Bem, antes de eu explicar o arminianismo, alguém quer falar alguma coisa? Não tem um meio termo aí? Não, não tem. Não tem. Isso é o que o calvinismo ensina. Tá bom? Mas e a liberdade humana? Diga, Manu. Eu posso saber uma pergunta. Quem é que pode resistir a uma coisa que Deus decretou? Esse é o nó da questão. Exato. Negam. Isso. Não ouvi o que você falou. Isso. Ok. Irmãos, essa questão entra na vontade humana, né? No livre-arbítrio ou não, existe ou não existe. Martinho Lutero escreveu vários livros, entre eles escreveu um livro chamado Nascido Escravo. Nascido Escravo é praticamente o único livro, eu não tenho certeza se é o único, tá? Mas se não for o único, é um dos pouquíssimos livros, mas eu ainda acho que é o único, tá? É porque eu não tenho certeza. Que a editora Fiel publica, Nascido Escravo. Acho que tem até para download, legalmente falando, tá? Esse livro do século XVI, por que é o único livro que a editora Fiel publica? Por que não publica os demais livros de Lutero? Porque o Lutero jovem era calvinista, mas o Lutero o velho não era. Ele era calvinista em apenas 2 pontos, tá? Então, quando ele apresentou para os seus professores essa ideia, a ideia do livro Nascido Escravo, os seus professores rejeitaram, disseram: você está louco de publicar um negócio desse. E o que é que diz lá? Lá diz exatamente essa ideia de João Calvino aqui, com outras palavras. Ele diz que não há, nunca existiu e jamais haverá livre-arbítrio para o homem. O homem não decide absolutamente nada. Por isso é o título Nascido Escravo. Ok. O problema é o seguinte: em 1500 anos de cristianismo, na época de Lutero, até lá, nunca um teólogo cristão tinha proposto essa ideia. Nem Agostinho, que é do século IV e V. Essa é uma ideia que a primeira vez que aparece na história da igreja é com Martinho Lutero no século XVI. Antes disso, estava todo mundo errado, a igreja todinha, do mundo todo. Me poupe, né? Me poupe. Aí ia querer me chamar de idiota, tá? Então, a ideia é que não há livre-arbítrio. Só que essa é uma ideia que nenhum cristão em sã consciência aceita. Nós somos robôs. Não é isso. É o que? Me explique. Tá? Bem, esse tipo de explicação eu não posso dar em alguns seminários, porque são seminários interdenominacionais. Aqui nós estamos mais à vontade, né? Aqui eu posso dar a explicação e não ser demitido, espero. Alguma pergunta, algum comentário antes que eu explique outra? Pois não. Com relação à pessoa suicidada, desde criança eu cresci vendo assim, as pessoas falarem que quando a pessoa tira a própria vida já está condenada. Tem algum
confirme isso. Ou desconfirme? Graças a Deus não tem. O que tem é a novela Viagem, né? Lembram de Alexandre? Ele se suicida, vai para o Vale dos Suicidas. Lembram? Não tem não, irmãos. Por isso que tem esse debate aí, né? Depois que Nicodemos e Franklin Ferreira estavam dando uma palestra e respondendo uma pergunta que nem havia sido o tema da palestra deles, responderam que, na opinião deles, a possibilidade de salvação para o suicida, eles foram muito massacrados, né? E, na minha opinião, foi cometida uma injustiça muito grande com a opinião daqueles irmãos, tá? Bem, não vai dar para a gente abordar isso agora, mas não há uma passagem que diga isso. Bem, sobre o livre-arbítrio, tá? Diga. Então, o argumento calvinista é o seguinte, que o homem sem pecado tinha liberdade para escolher, e aí escolhia ou não obedecer a Deus. Esse é o argumento calvinista, tá? Sem pecado. A partir da queda humana, ou seja, a partir do pecado, então o homem está contaminado e ele sempre vai escolher o que é mal. Sendo assim, Deus retirou o livre-arbítrio da vontade humana. Só que depois do pecado, esse é o argumento dele, né? Eu vou dar a minha reputação agora, tá? Depois do pecado, Deus chega para Caim e diz assim: por que fizeste isso? Depois do pecado é que tem o maior número de exortações bíblicas para que a gente se arrependa e para que a gente não peque. Ou seja, a gente pode escolher não pecar em muitos casos. Então todas as exortações bíblicas são mentirosas, são fantasiosas. Sejam santos, evitem pecar, se arrependam. Não faz sentido, né? Não faz sentido. A gente estaria sendo enganado por Deus. Deus estaria mentindo. Não faz sentido isso. Bem, alguém mais? Eu posso explicar o arminianismo? Diga. Não. Diga, Júlio. Pois não, irmão. Decreto de Deus e permissão de Deus. E eu queria dar um exemplo. Alguns episódios da queda do jardim. Deus constrói aquele clube, coloca a água no meio, vinha a serpente. Eu queria saber aquele episódio, em si você pode estar hoje também, se é isso aí. Permissão de Deus ou o decreto de Deus? Você quer saber pela perspectiva calvinista ou pela minha? Obrigado. Porque a gente cita muitas vezes para muita gente é a mesma coisa. Eu estou falando porque o debate saía há pelo menos 10 anos, né? Para muita gente meu irmão, viu? Para muita gente é a mesma coisa. Na prática, infelizmente. Então, a visão de Calvino é que Deus decretou tudo desde o princípio. Inclusive, Deus tinha decretado que o homem iria cair, tá? Pelo que eu enxergo das escrituras, aquilo ali é uma permissão. O homem teve a escolha e continua tendo escolha. Só que após a entrada do pecado no mundo, o homem geralmente vai tender pelo mal. Mas não significa dizer que tudo que o homem faz é mal, tá? Não significa. Ok? Estava lá também. E a proibição é essa, como você pode fazer o que quiser, como de tudo mesmo. Foi proibido, né? Deus colocou um querubim lá para que isso não acontecesse, né? E uma espada. Isso é uma pergunta que... Qual é o problema em si?
é porque Deus criou as coisas? Isso é um problema? O problema é a gente entender plenamente esse fato. Eu acho que é assim. Alguém aqui entende plenamente alguma coisa da Bíblia? A questão realmente da obediência. É questão da obediência. Porque só tem uma coisa que Deus disse que não fizesse, e é aquela que proibido parece que atrai. Assim, só um parênteses. Eu acho que você já foi construindo uma palestra aqui e o palestrante colocou uma folha em branco para cada um de nós, para cada plateia. E disse assim: pegue essa folha, faça o que você quiser com ela, só não risque. Só não risque. Quer dizer, aí ele explicou exatamente a folha significa na nossa vida. Deus fala assim: nós somos uma folha em branco e nós vamos fazer o que nós quisermos com ela, só não faça isso. A gente só tem não podíamos amassar, riscar, fazer Mas assim, só no final de tudo, a número tem que saber o que você ia fazer ou não. aí é uma questão da onisciência. Então, é esse da onisciência, para dizer que Deus vinha no mundo e que o decreto, pelo como dizer que Deus criou uma coisa. Eu tenho um amigo que não gosta disso, não vão pegar duas vezes e saber se Deus criou ou não. Mas ela tem uma coisa por mas aí depois, né? O decreto O pensamento do Senhor. Pois não, irmão. Bem, vamos para outra visão, o arminianismo. O arminianismo tem sido muito distorcido, irmãos, tá? Muitos amigos meus, inclusive, antes de a gente conversar sobre essas questões, chegaram com acusações dizendo que, por eu ser arminiano, eu não acredito na soberania de Deus. E isso está longe de ser verdade. O arminianismo ensina também a soberania de Deus. Só que entre o arminianismo e o calvinismo há uma definição diferente de soberania. A definição de soberania no calvinismo é Deus decretou tudo. A definição de soberania no arminianismo é Deus tem poder sobre tudo. Há uma diferença muito grande nas duas definições. Então, na visão arminiana, Deus, e aí é uma das questões que você mencionou dele, Deus decretou muitas coisas, como por exemplo o limite dos mares, o dia da nossa morte, a nossa predisposição genética, a cor da nossa pele, onde a gente ia nascer, o dia do nosso nascimento, mas permite que nós façamos escolhas. Por que isso? Na visão calvinista, Deus ser soberano significa dizer que Ele toma todas as decisões. Na visão arminiana, Deus ser soberano significa dizer que Ele permite que nós participemos, tá? Mas Ele nunca perde as regras, em nenhuma das visões. Então as duas visões, de maneira geral, podem ser consideradas ortodoxas, mas o judaísmo aberto e o deísmo não, tá? Então, aquilo que foge do caráter divino que acontece, o que a gente pratica, como o pecado, por exemplo, no arminianismo é considerado permissão divina. Não que Deus tenha nos programado ou decretado, o termo teológico é decreto, né, para que pecássemos, mas Ele permite que nós tomemos decisões, tá? E isso faz parte da sua soberania e do seu amor. E nós, então, somos responsáveis pelos pecados que cometemos de livre vontade. No arminianismo também não é ensinado que o ser humano tem livre-arbítrio total. Ele pode fazer o que quiser. Não, a Bíblia dá limites para isso também. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que é Deus quem estabelece reis e remove reis. A Bíblia diz que a vida pertence a Ele e que Ele mata algumas pessoas, né? No Antigo e no Novo Testamento, tá? Na Nova Aliança também. Ananias e Safira, algumas pessoas que já tinham morrido lá na igreja em Corinto, né? Paulo diz, por causa disso, algumas pessoas já dormiram, ou seja, morreram. Enfim,
A diferença é essa. Perguntas? Pois não. A primeira é no campo espiritual, o homem sem Deus, o homem sem Espírito para aceitar Cristo, tomar uma decisão. Faça logo a outra também, que eu já vou responder de uma vez. Ou é consequência da minha resposta? E a outra é sobre o decreto. Deus pode decretar o ser humano diretamente no inferno. Ok. Não, se isso vai poder mandar alguém para o inferno, ele vai ter Não, só fere só as escrituras. O texto que é utilizado pelos calvinistas de Romanos capítulo 9 para falar terei misericórdia de quem quiser misericórdia, de quem eu quiser, e que diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, é muito mal interpretado. O texto lá diz que um vai servir o outro, né? É Jacó que vai servir Esaú, não é isso? Quando foi que isso aconteceu? Nunca. Então o texto de Romanos 9, que é a base do calvinismo, não está falando de indivíduos, está falando de Jacó e Esaú com base em Malaquias, onde Jacó e Esaú representam as duas partes do povo de Israel. Então um realmente serviu o outro, tá? Está falando ali da escolha para o serviço, não para a salvação. Enfim, noutra ocasião a gente pode fazer uma exegese de Romanos 9, que é mais simples do que isso parece. E na verdade, se Deus decretaria que o homem fosse para o inferno, seria contra os seus princípios estabelecidos nas Escrituras. Pois é. Teria. Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar minha aula e vocês continuam, tá? Ok, eu não vim para tentar convencê-los, eu vim para explicar, tá bom? Os argumentos vocês se posicionam como quiserem. Eu coloquei aqui 5 coisas que Deus não pode fazer, que a Bíblia de maneira explícita diz. Deus não pode mudar. Nós já vimos isso, a imutabilidade divina, no que consiste. Não é que o agir dele não pode mudar, é que ele não pode mudar em essência. E aí tem o texto bíblico, né? Não vou ler para a gente ganhar tempo. Deus não pode mentir, falar uma coisa e fazer outra. Na minha opinião, irmãos, a rejeição à totalidade dos decretos divinos se encaixa nessa passagem aí, nesse argumento, em parte, que Deus não pode mentir. Se Deus diz para a gente ser santo, como é que Ele já nos programou para pecar? Isso é uma sabotagem divina. Isso fere os caráter divino. A não ser que isso que eu esteja dizendo seja irracional, tá? Pelo menos esse foi o critério de julgamento que o próprio Deus deu ao ser humano, a razão. Número 3. Deus não pode salvar um pecador sem um sacrifício agradável. Então não é possível ser salvo sem crer em Jesus. Era um budista, mas foi salvo. Isso é impossível, tá? Deus não pode negar a si mesmo, e Deus também não pode ser tentado. A conclusão que eu cheguei foi o seguinte: a conclusão que chegamos ao analisar algumas coisas que a Bíblia afirma que Deus jamais fará, é que Ele também jamais levará alguém a fazer o mal ou a quebrar a lei que Ele próprio estabeleceu na sua palavra. Sendo assim, cremos que Deus pelo menos eu, não determinou todas as coisas, pois resultaria em última instância, olha aí, falando juridiquês, né? Em Deus ser o acusador, o causador final, até mesmo dos mais tenebrosos pecados cometidos pela humanidade. Ok? Essa é a conclusão que eu chego, eu e 80% dos crentes do mundo. Bom? Alguma questão mais? Alguém? Claro, fica à vontade. Pelo fato de a passagem bíblica não corresponder à nossa intelectualidade,
Sim. E surgirá um homem e esse será revelado como filho da iniquidade. E Jesus, no versículo 8, só para destruir ele com sopro em sua boca. E esse homem se levantará contra tudo que é chamado de Deus. Esse homem ele pode escolher não realmente fazer contato, sendo profetizado sobre ele. Esse homem não é determinado para ir para o inferno. Por mais que doa, por mais que a gente queira andar à vontade de Deus, mas esse homem não tem escolha, gente. Esse homem ele simplesmente vai vir. O anticristo. Tá. Não está tratando de ser celestial, ali é um ser humano. Então, se colocar uma pessoa no inferno, deixa Deus injusto. Outras também, né? A mesma coisa, corta para um, corta para outro. Tá. Entendi o argumento do irmão. Entendi. Alguém mais? Bem, na próxima aula nós vamos continuar a partir da Trindade. Eu vou fazer a chamada agora, tá?